Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de interpretação de textos. Olha que maravilha, cada dia aprendendo mais sobre como lidar com os textos, de como analisar de fato, efetivamente as questões e saímos muito bem nessas avaliações, nessas provas e nessa própria resolução, né, que nós vamos fazendo no decorrer das nossas aulas. Então, eu já havia adiantado na aula anterior sobre o nosso assunto a ser tratado aqui nesta aula de hoje. E aí, olha só, nós estamos na nossa última dica, das nossas 7 dicas aí durante essas aulas sobre como interpretar bem um texto, como compreender, como analisar de fato as questões e sermos assertivos no momento de analisar as questões, tá? E aí, dito isso, depois a gente no finalzinho relembra cada uma dessas dicas, tá, pessoal? Mas a dica 7 diz respeito à vinculação entre os textos verbais e os textos não verbais, tá bom? E a gente vai ver, poxa, tem gente que vai falar assim, meu Deus, essa questão não tem texto. E às vezes tem um texto, só que é um texto não verbal. E a gente precisa estar muito alinhado em relação a tudo isso. Às vezes o que parece ser mais fácil, por ser um texto não verbal, às vezes fica mais difícil, às vezes fica mais complexo, a gente precisa perceber as expressões sociais, tudo mais, pode ter ironia, como a gente vai ver posteriormente nas charges e nas próprias figuras de linguagem, né? Mas a gente precisa entender que, poxa, todo texto não é tão simples como a gente imagina, ainda mais tratando de uma prova, né? De um concurso específico que nós almejamos ali, o qual nós almejamos uma vaga ali dentro daquele nosso projeto, do nosso propósito, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui relembrar. Alguns provavelmente já estudaram a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? E a união dessas duas linguagens. Mas tem gente que nunca vi, não tem problema. Quando a gente fala de linguagem, a linguagem ela acontece de diversas maneiras. Não é só pelo falar, escrever, né? Por meio da escrita ou da fala. A linguagem também é uma expressão facial, um gesto dentro de uma partida de futebol, o levantar, né? Quem é a galera que gosta de futebol, levantar de um cartão vermelho, não precisa do juiz dizer mais nada, Levantou ali o cartãozinho vermelho, o jogador já sabe que, poxa, foi expulso da partida e o time contará, na verdade, terá um desfalque, né? Com um jogador a menos. Então, quando aqueles que têm cachorrinho em casa, quando você chega a casa e aquela alegria, e ele pula e abana o rabinho, poxa, ele não sabe se comunicar com você na sua língua, né? Mas ele tem uma linguagem de se expressar. Então, a gente vai perceber que tudo isso é comunicação. E a nossa linguagem, quando a gente pensa em linguagem verbal, ela é exclusiva da espécie humana, né? Aí a gente pensa em comunicação, mas o país que tem outra língua. Não, isso já é o código. Mas a linguagem, ela é exclusiva da espécie humana nesse sentido, né? De utilizar um código, a simbologia, as letras para nos comunicarmos e gerarmos textos, né? Mas, assim, quando a gente pensa que ela é exclusivamente nossa, ela não é a nossa única linguagem, não é o nosso único meio de comunicação, né? Porque nós percebemos também que nós temos expressões faciais, que o nosso corpo fala, porque às vezes a gente, né, tem alguém muito próximo, e aí você não precisa necessariamente da pessoa falar, eu não estou bem. Se você olhar para a pessoa e ver o jeitinho do corpo dela, que ela não tá daquela mesma forma, você vai saber que alguma coisa aconteceu. Então, tudo isso nos transmite uma comunicação, nos passa uma mensagem. Então, isso já seria algo que não envolve o falar e o escrever, seria a linguagem não verbal. Então, seriam ali esses signos visuais e até sonoros, né? Quando a gente escuta, por exemplo, uma sirene, né? Automaticamente a gente já pensa, poxa, é de uma ambulância, é de uma viatura, algo aconteceu, é alguma emergência. Então, tudo isso transmite comunicação, sem que se use necessariamente a nossa linguagem escrita ou falada, né? Então, nós acabamos percebendo tudo isso.
E aí tem, por exemplo, essas placas sinalizações de proibido, as próprias cores nos transmitem mensagens, né? Que estamos ali pensando e tudo mais, analisando. Gente, só um pouquinho que agora eu me perdi aqui, calma aí. Pronto, agora vamos nos encontrar, tá? E aí a linguagem verbal, ela engloba muita coisa, como eu falei pra vocês. A própria linguagem do corpo, né? Numa partida de futebol, às vezes você acena com a mão, já significa alguma coisa. Então, a gente vai perceber que a linguagem não verbal é muito ampla, envolve muitas coisas. A gente falou dos próprios sons transmitirem uma mensagem, de um cartão específico, um cartão amarelo de advertência ali dentro daquele contexto da partida de futebol, do cartão vermelho, né? Então, todos esses elementos acabam transmitindo uma mensagem, uma linguagem, né? Que a gente chama de linguagem não verbal. Tranquilo? E essas cores, os sons, eles vão transmitir mensagem. E às vezes a gente vai ter uma associação entre essa linguagem que a gente chama verbal e a não verbal. Então, às vezes, a gente consegue ter uma linguagem que a gente chama de mista ou sincrética, porque ela sincroniza ali essas duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. E aí, olha só o que a gente vai encontrar nestes exemplos a seguir. Proibido fumar neste local. Tá, sempre que a gente pensa na ideia de proibição, automaticamente associar a cor vermelha, essa cor de alerta, né, de proibição. Então, temos aqui um exemplo de um texto com linguagem verbal. É claro que quando a gente analisa esse eixo central do texto, a gente tem uma linguagem que a gente chama de não verbal. Mas quando a gente analisa o texto lá, dessa própria marca circular, né, essa própria forma geométrica circular e com esse corte de proibição, a gente tem a imagem de um cigarro aqui, significa dizer que é proibido. É proibido fumar neste local em que a placa se encontra, né? E aí, se tivesse uma buzina, por exemplo, com esse corte de proibição, seria proibido buzinar naquele local. E isso tudo nos transmite uma mensagem. Ninguém precisa estar falando, olha, aqui é proibido. Não, tem uma plaquinha ali, né? Às vezes a gente vê plaquinhas com gravações e assim, nossa, tem uma gama imensa aí de placas, de sinalizações que a gente consegue perceber o uso da linguagem tanto verbal quanto não verbal ou da linguagem mista, sincrética, como é o caso da última plaquinha. Nós temos aí proibido fumar neste local. Então, nesta terceira, houve um reforço, porque com a própria imagem, nós conseguiríamos tranquilamente entender essa mensagem, essa ideia de proibição. Mas quando vem, além da imagem, vem essa associação escrita, poxa, ali tem um reforço muito expressivo em relação à proibição. Temos as cores, a própria imagem, o símbolo da proibição, a palavra proibido ali bem maior, né? E fumar neste local, a mensagem ali complementar deste proibido. Então, nós temos aí um exemplo, no primeiro desenho, um exemplo de texto com linguagem verbal. No segundo, temos um exemplo de um texto com a linguagem não verbal. E no terceiro, nós temos um exemplo de um texto com a linguagem chamada mista ou sincrética, que a gente viu. Tranquilo? Nós vamos ver que as provas, elas gostam de explorar a linguagem mista, a sincrética, porque a gente usa muitas tirinhas para fazer as questões, né, para fazer as análises, as charges, e aí a gente vai conhecer um pouquinho delas no decorrer das nossas aulas, tá? Não fiquem preocupados, tranquilo? Então vamos avançar, pessoal, porque aqui o nosso objetivo sempre é resolver o máximo ali de questões possíveis e de maneira efetiva, né, e muito sagaz, eficaz, tá bom? Então, fique atento às questões que exigem interpretação a partir dos detalhes dos desenhos. Você não pode deixar passar nada. Principalmente se for uma personagem ali dentro da história. Nós precisamos observar tudo que está ali ao nosso alcance. Temos que pensar na construção das expressões faciais, da postura. E tem outros recursos também que a gente não conseguiria se fôssemos pensar, né, na escrita. Mas a gente tem alguns recursos
que são ampliados para a escrita. Por exemplo, se alguém está ali elevando a voz, gritando, na escrita tem um recurso que a gente usa as letras garrafais em caixa alta, né, para sinalizar esse tom de voz mais alto, né, como se a pessoa estivesse falando alto ou estivesse gritando. Então a gente vai conhecer alguns recursos, perdão. E até a própria pontuação nos ajuda nesse sentido de análise. Então vamos caminhar. Eu acho que aqui tá bem tranquilo, né, gente? A gente não tem tanto problema em relação a essa linguagem. O problema é dentro das questões, como aparecem, de que forma é cobrado esse conteúdo. Então vamos aqui a uma questão de universidade, tá? A charge de Lila já trouxe aqui outro elemento que a gente falou na aula anterior, a questão da autoria. Pode ser compreendida como um discurso dialógico. Dialógico vem da palavra diálogo, né? Um discurso ali de diálogo e tal. Que aí nós temos de ler o texto e analisar as opções, né? Lembre-se que a gente pensou de maneira estratégica, vamos primeiro ler as questões, né? Analisar para ir de forma estratégica no texto. Mas aqui a gente sabe que, como é uma charge, nós precisaremos ler o texto, analisar os elementos que estão ali, que foram apresentados para nós e tudo mais. Aqui a gente tem outra informação, também tem a referência. Olha, onde esse texto foi publicado. Jornal da Paraíba, né? E tem aqui a data, 14 de maio de 2011. E aí, olha só. Embora pareça um texto de, faz muito tempo que esse texto foi produzido, nós temos aqui algumas informações importantes. Por quê? Embora pareça ser algo mais antigo, ainda é atual, infelizmente. Vamos analisar e entender o porquê. Temos a imagem de uma árvore que foi cortada. Olha aí. E temos um machado sobre essa árvore, fincado ali na árvore, e como se fosse uma etiqueta, né? Temos ali algo pendurado ali no machado. Aí, como a imagem não está tão nítida, foi colocado aqui, tá? O que está escrito aqui, mas está escrito bem nesta parte aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é o que está escrito aí. E aí nós temos novo Código Florestal. Poxa, novo Código Florestal tem a ver com floresta. E se a gente fosse fazer as nossas suposições, né, pensando nas inferências, se é um novo Código Florestal, é em defesa da natureza, né? Espera-se que seja isso. Mas a charge, a gente tem que pensar no princípio da charge. A charge, ela sempre está ali para satirizar, trazer uma ironia em relação ao tema. E quando fala-se de novo Código Florestal e uma árvore cortada, parece algo incoerente, né? Que não está ali atrelado ao que de fato está sendo pregado, ao que está sendo defendido, já que a árvore está cortada. Tem um novo código, mas poxa, cadê? Será que ele foi aplicado? Então a gente vai analisar tudo isso aqui dentro das nossas questões. Lembrando que aqui a gente vai ter que acionar várias dicas que foram aprendidas até agora. Nós vimos a questão da referência, do autor, do estilo de construção, vimos o tipo de linguagem, vimos a questão de interpretar, de ir um pouquinho além, de entender o objetivo, a finalidade desse texto, entendendo que é uma charge, e ele explicita aqui na questão, no próprio enunciado, que é uma charge, e a charge tem objetivos específicos, um tipo de texto específico. Então nós vamos acionar todos os nossos conhecimentos até agora, então se preparem, vai ser uma aula muito massa. E aí a gente vai conseguir aplicar tudo que a gente tem aprendido. Então vamos analisar cada opção para a gente chegar a um gabarito adequado, correto em relação a essa questão. E aí vamos lá. Ele fala assim na questão: a charge de Lila pode ser compreendida como um discurso dialógico que... E aí vamos nos atentar aos detalhes aqui. Que representa uma perspectiva equivocada sobre a manutenção, desculpa, gente, da reserva florestal no Brasil. Poxa, será que a charge defende essa ideia, representa essa ideia equivocada sobre a manutenção da reserva florestal no Brasil? Na verdade, ela critica tudo isso, ela não defende essa perspectiva.
né? Então ela não tá aqui para defender essa perspectiva e tal, de corte e tudo mais. Ela vem com a ideia contrária, né? Critica esse código que enfraquece a proteção das florestas, porque na verdade esse código não está sendo bem aplicado, ou não está sendo aplicado. Então se opõe a essa ideia. Então não pode ser a letra A o nosso gabarito, gente. Já conseguimos eliminar uma opção, a letra A não pode ser. Vamos ver a letra B? O que está dizendo no enunciado sobre a letra B? Simplifica a temática ambiental sobre a polêmica do novo Código Florestal. Embora ela use esses recursos visuais, na verdade esses recursos funcionam como um apelo e não como simplificação em relação à temática. E condensa uma crítica complexa de forma simbólica e que impacta a gente quando a gente vê, poxa, essa árvore cortada. Então não tem nada de simples aí sobre essa polêmica do novo Código Florestal, tá? Então B também já está fora. Aí vamos ver a C. A C já começa com uma palavra que nos chama a atenção. Porque está falando de charge, de crítica, poxa, aí há um caminho que nos direciona para uma resposta que pode ser a opção correta, mas vamos analisar todo o enunciado para ter certeza. Olha, a critica, na verdade, a atitude humana em relação à preservação florestal do território brasileiro. Poxa, critica mesmo a atitude humana, porque tem um machado ali, uma árvore cortada, né, em relação à preservação florestal, que não está acontecendo. Então, vamos deixar a letra C em aberto? Aí vamos ver a D. Humorizar, talvez, vamos pensar aqui. Humoriza o tema do novo Código Florestal em relação à exploração da vegetação no mundo inteiro. E aí tem alguns detalhes, né? Por quê? O tom ali, gente, é especificamente voltado para o território brasileiro, né? Quando a gente analisa ali o texto, novo Código Florestal, e aí a gente vê que tá no Jornal Paraíba. Poxa, será que é do mundo inteiro ou ele tá falando de novo Código Florestal do Brasil? Então, ele tá falando do Brasil. Então, a letra D, quando fala vegetação do mundo inteiro, opa, já está fora. Aí vamos ver. Defende por meio da linguagem não verbal. A gente viu hoje, agora há pouco, o que é linguagem não verbal, que seria ali o uso do próprio tronco, do machado, né, do próprio código ali, né, enfim, da etiquetazinha pendurada. Defende por meio da linguagem não verbal as garantias do direito à propriedade rural. Gente, quando fala assim, direito à propriedade rural, no texto lá, hora nenhuma há menção a isso daí. Então a gente, poxa, se nem falou disso, foco lá ambiental e ligado ao desmatamento, que é legalizado segundo o novo código, né? Então a letra E, poxa, tá super fora. E ele defende essas garantias do direito à propriedade rural, nem fala sobre propriedade rural lá. Então sobra para nós a letra C, porque ele vai de fato criticar a atitude humana em relação à preservação florestal do território brasileiro. Então ela está toda fechadinha, esse é o objetivo da charge. De maneira especial, esta charge vem criticar essa atitude humana, né, sobre a preservação florestal, que fala sobre o novo Código Florestal e tranquilo, nosso gabarito letra C. Espero que todo mundo tenha acertado aí. Parece, né, ser uma questão difícil, mas se a gente observa direitinho, aplica as técnicas que a gente aprendeu no decorrer das aulas, a gente consegue encontrar o gabarito com muita tranquilidade, né, analisando cada uma. O que nós não podemos fazer é sermos imediatistas, achar que já achamos a resposta correta. Não, a gente precisa ter um pouco de calma. É claro que algumas a gente já consegue eliminar rapidamente, como a gente viu em aulas anteriores, mas tem momentos que a gente precisa ler. Numa questão que é um nível mais difícil, você precisa se atentar a esses detalhes, né? Analisar de forma correta e ter certeza que você vai ali achar a resposta e vai sobrar somente uma. Vamos responder a mais uma questão aqui, pessoal. Temos mais um texto para nós analisarmos. E aí, olha aqui. Nós temos aqui
uma tirinha do Níquel Náusea, né? Já conhecida por alguns estudantes. Em alguns livros a gente já encontra tirinhas deste mesmo criador. E aí, olha só. Nós temos aqui, né, um galo, umas galinhas. O galo geralmente é tido como o chefe ali do galinheiro, né? E as galinhas meio que têm de obedecer e tudo mais. Mas aqui a gente pode interpretar também, se a gente for pensar, como se as galinhas fossem filhas, tá? Do galo, que ele é o macho que predomina ali, como filhas dele. E aí, olha só o que elas falam. Vamos dormir na casa da mamãe. Aí ele diz, é assim? Aí, olha só, no quadrinho abaixo, odeio quando as galinhas brigam com o galo. E a gente, o que a gente espera? Quando fala assim, vamos dormir na casa da mamãe, a gente imagina que elas vão ficar com a galinha, com a mamãe galinha. Só que não. Aqui no segundo quadrinho nos revela que essa mamãe é a dona desse galinheiro, das galinhas e do galo, né? Então elas foram dormir no quarto dela, porque aí olha só, a gente vê despertador, analisando aí a linguagem não verbal. Vê a cômodazinha, vê os ovos ali espalhados delas, né? Que elas até colocaram ovos à porta e tal, e ela toda espremida ali, né? E por isso que ela fala, odeio quando elas brigam com o galo, porque vão dormir com ela, né? Não ficam lá no galinheiro. As galinhas, pelas expressões faciais, estão tranquilas e ela não tá muito feliz, como a gente percebe. Ali elas estavam mais irritadas no quadrinho acima, as galinhas, e agora elas estão tranquilas, né? Sem nenhum problema. Aí vamos resolver as questões, pessoal. Questão 1. A tira combina elementos verbais e visuais para produzir humor. Tá nos dando as informações aí. Combina tanto elementos verbais escritos, quanto elementos visuais, que seria a nossa linguagem não verbal, para gerar esse humor e tal. Essa combinação é chamada de linguagem. Vamos lá. É uma linguagem puramente verbal? Poxa, gente, puramente verbal? Somente verbal? Claro que não. A gente viu lá todos os desenhos, as galinhas e tudo mais. Puramente não verbal? Só tem texto não verbal? Também não. Já está fora. A gente viu lá que tem a parte visual. Como assim? Só a parte, né? Aliás, a gente viu os textos também. Como assim, né? E aí, como se fosse meramente visual. Tem a parte escrita também. E aí, temos a linguagem mista. Poxa, vimos na aula de hoje que essa é a nossa resposta, também chamada de sincrética. E técnica não. Então, técnica está fora e o gabarito da questão 1, letra C. Top, gente. Muito fácil essa questão, tranquilo. Eu quero vocês assim, resolvendo questões. Nossa, muito fácil, professor, e tal. Questão 2. No primeiro quadro, o recurso é assim, dito pelo galo, contribui para o humor. Por quê? É assim, tipo, né? É assim. Contribui para o humor por quê, gente? Mostra que o galo está desinformado sobre o horário? Fala-se de horário lá no texto? Claro que não. Então, letra A já está fora ali do nosso padrão. Não pode ser a letra A. B. Indica ironia diante da reação exagerada das galinhas. Poxa, elas se exaltaram, né? Vamos dormir com a mamãe. Talvez, vamos deixar bem aberta. Revela que o galo tem medo das galinhas, gente. Ele tem medo delas. Poxa, isso não é o que nos é revelado, não. Quando ele fala é assim, né? Não é isso que é revelado. Apresenta um comando autoritário do galo. Ele já deu uma ordem expressa? Não, ele perguntou, mas não apresenta um comando autoritário do galo, não. Então, letra D tá fora. Sobra para nós a letra B. Indica ironia diante da reação exagerada das galinhas. Muito bem para quem acertou. Vamos a mais uma questão. Aliás, há duas questões. Ver como é que todo mundo tá aí. Tá tranquilo, tá fácil. Vamos dizendo aí. Vão resolvendo com facilidade. Qualquer dúvida, vai parando, vai perguntando pra gente, nos contacta. E aí nós vamos resolver essas dúvidas. A fala das galinhas, vamos dormir na casa da mamãe, revela um conflito de, poxa, vamos dormir na casa da mamãe, olha só. É um conflito de espaço físico? Não é um conflito de espaço físico. Não é por falta de espaço ou nada do tipo. Revela um conflito de autoridade familiar? Opa, talvez. Sobrevivência alimentar, elas estão brigando ali, eles estão brigando
por alimentação, para ver quem, né, se sobra alguma coisa por alimento? Não, gente, nem pensar. É uma mudança climática. Nossa, que doideira, né? Nada a ver, letra D. É uma autoridade familiar. Poxa, eles estão ali. O pai fala uma coisa, né? Como se o pai falasse uma coisa e elas falassem outra. Então, há um conflito ali de autoridade familiar. Muito bem, galera, né? Como as filhinhas, as galinhas filhinhas tem a mamãe e tem o galo como o pai, né? No segundo quadro, o sentimento predominante. Aí ele quer do segundo quadro, tá? Atenção. Do personagem exprimido ali, da mãezinha na cama, né? Gente, ela falou o seguinte, a gente volta ao texto, não tem problema. Olha só. Ela fala assim, odeio quando as galinhas brigam, odeio. Ela fala isso, tá explícito na fala, no texto verbal. E além disso tem a expressão, que não tá legal também não. Vamos ver a questão. O sentimento ali é de gratidão. Poxa, eu tô super feliz porque elas vieram pra cá. Claro que não. Fora. É de vergonha? Ela ficou com vergonha de alguma coisa? Também não, né, gente? É de irritação? Poxa, irritação entra como sinônimo ali de raiva, de ódio, naquele sentido ali expresso por ela? Sim. E de orgulho? Não, né, gente? Então, letra C. Top, 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 gente. Muito fácil essa aqui. Essa dali de cima talvez não tão fácil, mas essa aqui foi muito tranquila pra gente resolver. E aí, vamos a mais questões. Só um pouquinho, galera. Temos mais duas questões ainda sobre esta temática da aula de hoje. Vamos lá. O humor da Tira nasce principalmente no contraste entre... Vamos lá. O dia claro e a noite escura, o humor da Tira e o contraste. Fala de dia claro e noite escura aí, gente? Não, né? A fala educada e o gesto agressivo, poxa, também não, né? Ninguém foi educado ali naquele momento e nem teve gesto agressivo. O tamanho das galinhas e o espaço disponível na cama, será que esse foi, de fato, o que gerou ali? Se você tá com dúvida, deixa a linha aberta. O desejo de dormir e a superlotação inesperada. Gente, será que o que gera humor lá no último quadrinho foi isso? Foi, né? Porque ela quer dormir e a lotação inesperada. Ela não esperava que as galinhas fossem pra lá. Poxa, ela tava pensando ali que fosse, de fato, fossem dormir no galinheiro normalmente. Então, é a letra D. E não o tamanho das galinhas e o espaço disponível na cama, tá? Top 6. Gente, vamos à questão de número 6. Pode-se afirmar que na tira a linguagem não verbal, olha só, ele já tem essa informação, já nos apresenta essa afirmação, complementa a verbal. Por quê? Vamos lá. Repete exatamente a mesma informação escrita? Gente, é uma repetição? Claro que não. Cria suspense sem acrescentar dados novos. Poxa, criar suspense talvez, mas sem acrescentar, cresce, gente, não tem jeito. C. Explica visualmente a consequência do diálogo do quadro anterior. Poxa, explica visualmente, eu consigo ver ali tudo que foi apresentado anteriormente. Ou dispensa a interpretação do autor. Gente, dispensar é falar, você não precisa interpretar a parte visual. Claro que não. Letra C. Explica visualmente a consequência do diálogo do quadro anterior. Então, a gente consegue perceber que ali tem uma explicitação, uma explicação visual dessa consequência do quadrinho anterior, que olha só, vamos dormir na casa da mamãe. E aí a gente consegue ter essa comprovação neste último quadrinho, com a fala e com a própria imagem completando, as galinhas todas ali amontoadas, né, juntas ali naquele espaço junto com que elas jogaram ali na casa da mamãe, não necessariamente com a mamãe, né, mas falaram que foram ali para casa da mamãe. Pode ser que você fique na dúvida se é um homem ou se é uma mulher, enfim. Mas eles falaram que foram dormir na casa da mamãe, não necessariamente com a mamãe, né? Então a gente pode falar, pode ser um homem, talvez. Mas foram ali para casa da mamãe, isso é o que importa, tá bom? E aí, gente, chegamos a mais um finalzinho da nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula tranquila, né? Sem dúvidas, para que a gente possa ter alcançado o máximo ali do potencial de cada um de vocês. E eu me despeço por aqui, agora, neste momento desta aula, mas a gente se encontra em breve, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, até mais, com animação total. Quero vocês empolgados para nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.